Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, santo, como é precioso, como é poderoso, como é glorioso estar na presença do Senhor. Que coisa linda, maravilhosa é poder buscar o Deus que nós temos, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, o El Shaddai. Oh, aleluia, Senhor. Hoje é terça-feira, se eu não me engano, dia 3 de novembro de 2015. E mais uma vez a gente se encontra aqui a conversar. Mais uma vez a gente se encontra aqui. Eu hoje tenho só uma pequena passagem para passar com vocês. E eu quero falar sobre ela. Porque, meus amados, quando a gente pensa que a gente é tanto, ou quando a gente pensa que sabe tudo, ou quando a gente pensa que tem o dom, né, o direito de julgar, de afirmar, de concretizar, muitas das vezes é onde a gente cai. Jesus está voltando, glória a Deus, aleluia, que notícia! Essa foi a notícia mais linda, mais surpresa, mais espetacular que eu recebi na minha vida. Eu recebi notícias como você está grávida, eu recebi notícias como é um menino homem, eu recebi notícias como vou me casar, eu recebi notícias como vou me mudar, recebi tantas notícias na minha vida, recebi notícias realmente que mexeram com o meu coração, que me trouxeram muita emoção, notícias boas e notícias ruins. Mas a notícia que nunca mais, desde o dia que eu a recebi, deixou de passar pela minha cabeça é: Jesus está voltando. E não tem mais tempo de pecar, não tem mais tempo de pisar na bola, não tem mais tempo de se fraquejar, porque Ele está voltando. Estamos falando aí de mais ou menos 5 anos atrás. E 5 anos, meus amados, pensando todos os santos dias, porque olhando para trás, não tem um só dia que eu veja que eu não tenha pensado na volta do meu Redentor, na volta do meu Senhor, na volta do meu amado. Eu paro para entender o quanto Deus trabalhou na minha vida, o quanto que Deus trouxe fora tanta coisa que precisava ser consertada, o quanto que Ele tirou vícios, tirou manias, tirou pensamentos, tirou atitudes, tirou caráter que não prestava, o quanto que Ele lapidou, o quanto que Ele limpou, e ainda tem limpado, ainda tem lavado, ainda tem lapidado, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que Ele me abençoou com um presente, um ministério, que é esse que eu estou aqui agora, conversando com os irmãos, podendo falar com vocês. E que amor, que alegria, que satisfação. Eu tinha tanto medo no passado de não poder servir ao meu Deus. Quando eu frequentei as igrejas, ou a igreja que eu frequentei por tantos anos, eu fiz de tudo, meus irmãos, para servir a Deus. Eu fui fazer visita para moradores de rua, eu fiz vigílias, eu trabalhei no Ministério de Cegos, eu trabalhei no Ministério de Surdo-Mudo, eu trabalhei no Ministério de Ajuda aos Velhinhos, eu tentei trabalhar no Ministério de Carta aos prisioneiros, né, aos encarcerados, eu tentei ajudar na igreja de um modo geral, sempre tentava ser útil. Tentei entrar para a faculdade de teologia, não tinha dinheiro, tentei uma bolsa, me recusaram. Enfim, e eu fechei esse lado da minha vida, né? Quando eu mudei de país, aqui não tem muito o que fazer. A igreja, a obra social da igreja aqui onde eu moro é limitada a muito pouco, não tem ministério como tinha lá. Então você chega naquela conclusão: o que eu posso fazer aqui? Não tenho muito o que fazer, não tenho muito o que oferecer, a não ser vir aos cultos, trazer meus filhos na escola dominical, ponto e basta, não se dá muito mais o que fazer. A Itália é um país muito difícil de ser evangelizado, creia, porque a ideologia está na cabeça, e quando uma ideologia entra, vira cultura, vira hábito,
Você não consegue arrancar da cabeça da pessoa, somente o Espírito Santo de Deus para transformar. E então eu desisti, eu falei, o que eu vou fazer? Meu ministério, eu pensei comigo, falei, meu ministério então é minha família. É os filhos que Deus me deu, é o marido, é a casa. E comecei, meus amados, sempre tentando fazer o meu melhor por eles, evangelizando meus filhos, tentando evangelizar o meu marido. E tô aqui até quando Deus me traz essa bela notícia falando, eu estou voltando, não tem mais tempo de pecar, você precisa se consertar e etc. E 6 meses depois dessa notícia que eu estava realmente abismada, eu nunca tinha ouvido falar da volta de Jesus, do estudo do Apocalipse na minha vida, mais de 15 anos de crente, dentro de igreja, todo domingo, semana. Eu fui uma crente acirrada, eu fui uma crente fiel. Tive meus momentos de afastamento, mas no final, mas enquanto eu estava lá, eu estava. E nunca ouvi essa notícia, nunca se falou sobre nada, nunca entendi sobre os 4 cavaleiros, selos, sobre os juízos, as taças, a ira de Deus. Nunca imaginei que livros como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel falavam do final dos tempos. E isso lá dentro, fazendo curso de escola de líderes, eu fiz. Esses cursos que você faz na igreja justo para eles ajudar, né? Eles arrumam um motivo de pegar os membros e fazer eles fazer alguma coisinha para ajudar. Participei em células, batizei, enfim, fiz tudo que eu podia fazer dentro da igreja. E nunca em nenhum culto. Culto do Espírito Santo, culto da prosperidade, culto da família, culto dos jovens, culto disso, culto daquilo. Em nenhum dos cultos com pregadores diferentes, nenhum deles nunca pregaram essa notícia. E aqui, sozinha, na minha casa, Deus trouxe essa revelação tremenda para mim. E o que eu quero dizer, meus irmãos, é que quando eu recebi essa revelação, meu mundo desabou. O meu mundo desabou, o meu mundo físico desabou, porque ali eu comecei a entender. Agora eu tenho 2 escolhas, ou eu luto por amor ao mundo e às coisas do mundo, como eu estou aqui lutando até hoje, quer dizer, lutando por um trabalho, lutando por um futuro melhor, lutando para que meus filhos cresçam bem, lutando para que eu esteja bem, de saúde, etc., minha família em geral, ou eu vou lutar pelo reino dos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Então eu vou ter que lutar em oração, vou ter que lutar em leitura da Bíblia, vou ter que lutar em jejum, vou ter que lutar em obediência, vou ter que lutar em servir o próximo. Mas a mensagem estava explodindo tanto no meu coração, da volta de Jesus, né? Começou com a leitura da Bíblia, 6 meses depois esse amor por ler a Bíblia, né? Foi onde eu tive que decidir por que eu queria lutar, pela vida com Deus ou pela vida no mundo. 6 meses depois, a mensagem do arrebatamento. E ali, para mim, mudou tudo. Foi quando eu tive que começar a passar isso para frente. Procurei passar para minha família toda. E eles têm esse testemunho, pensaram que eu sou louca, continuam pensando. Agora não tanto, porque Deus fez o que tinha que fazer. A notícia foi dada. Não vou ficar batendo em pedra dura. A ideologia na cabeça deles está formada. Mas eu continuo, né, trabalhando no canal. E através desse canal eu conheci tantas pessoas. Através desse canal tanta gente veio até mim, tanta gente conversa comigo, tantas pessoas procuram entrar em contato comigo e eu procuro responder todo mundo, mas confesso que eu não tenho dado conta, até por mim mesma, pela minha própria saúde física. Estou tentando fazer um pouco de tudo e está nas mãos do Senhor no geral. E eis-me aqui, meus irmãos, hoje eu posso dizer com muita certeza que aquele ministério que o Senhor me deu de pregar o evangelho em muitas nações se cumpriu. Porque há mais de 15 anos atrás eu já tinha me convertido, estava indo na igreja, estava no primeiro amor. Eu fui na casa da minha tia, em Belo Horizonte. E eu fui lá, estava lá no sábado, não sei, no domingo, não me lembro o dia, estava lá. E quando foi de tardezinha, por volta de 5h30, 6, foi num sábado, eu estava vindo embora. Aí eu estava descendo, aí eu ouvi um louvor muito longe, mas um louvor que cantava, né? Me lembro que eu parei na escada, eu falei, onde é que está esse louvor? Olha, que legal, tem uma igreja por aqui. Eu estava no meu primeiro amor, então
Quando a gente está no primeiro amor, se você ouve um louvor, você quer ir lá, você quer louvar também, você quer festejar também, você também quer participar, você quer se encher mais da presença de Deus e estar na presença de Deus, você quer oferecer o seu louvor a Deus. E naquele dia eu fiquei, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Naquele dia, eu fui descendo a escadaria assim da casa da minha tia, fiquei ouvindo aquele louvor, fiquei pensando, eu falei, sabe o que eu faço? Eu vou. E eu fui pro lado contrário, né, que eu tinha que ir para a esquerda, eu subi em direção ao lado direito, seguindo aquele louvor, ouvindo aquela música. Caminhei uns 3, 4 quarteirões, cheguei numa igrejinha de porta de garagem, um galpão, e tava um louvor, uma bênção, e eu entrei já toda alegre, sentei no último lugar, na última cadeira, porque eu não era membro da igreja, era muito pequenininho, uma igrejinha pentecostal. Eu falei, eu não vou sentar no meio de todo mundo, eu vou ficar quietinha aqui, só vou participar. O culto já estava acabando, o pastor começou a entregar a palavra, entregar profecias, ele era um profeta. E ele começou a orar em línguas. Isso existe, meus irmãos. Não adianta, a gente está vendo hoje muito espiritismo dentro das igrejas, sim. Mas a gente pode crer que existem muitos homens de Deus realmente abençoados que têm profecia na boca. O Espírito Santo usa e as pessoas falam. E aquele pastor entregando palavra para um, entregando para outro, entregando para um, entregando para outro. E eu ali quietinha, só observando aquele ar, né? Aquela situação. Glorificava a Deus em alegria com meu coração. Aí aquele pastor aponta, você mesmo. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Ele falou, não adianta procurar, é você mesmo, essa última moça que está sentada na cadeira ali. Deus tem uma palavra para você. Aí eu coloquei a mão no peito como se diz, eu estava tão nova na fé. Aí ele só me fez uma pergunta, ele virou para mim e falou assim, você já preparou as suas malas? Falei, minhas malas? Não, nem tenho mala. Gente, eu nem imaginava naquela época em viajar, em sair de Belo Horizonte. Eu não imaginava nem pegar um avião na minha vida, nada. Eu não imaginava o que eu ia virar na minha vida nos anos seguintes, que Deus me deu até uma boa profissão, me deu qualificações. Mas naquela época eu era ninguém, eu era um cisco, eu era nada, uma mocinha, uma menina. Aí ele virou e falou assim, olha, eis que te digo que você tem um ministério nas suas mãos, você vai ser missionária. Aí eu olhava assim e ele falou, você vai ser missionária, Deus manda te dizer que você vai pregar em muitas nações, você vai falar a palavra dele em muitas nações. Meus irmãos, eu chorava, glorifiquei a Deus e ali vim embora para casa muito feliz, pensando que eu ia viajar mesmo para tudo quanto é lugar do mundo, porque ele falou, você vai pregar em muitas nações. Passaram-se anos, passaram-se tantos anos, passaram-se, mais de 12, 13 anos, 15 anos, o ministério nunca veio. Eu até me esqueci daquele ministério praticamente, porque eu já tinha, o que eu vou fazer? Eu já estou com 20 e tantos anos, onde é que eu vou? Foi aonde eu vim parar na Itália. Eu estou resumindo. E uma coisa curiosa que aconteceu, muitos irmãos sabem esse testemunho meu, mas como é um canal que todo dia tem gente vindo, como é um testemunho forte. Eu fui nessa igreja naquele dia, eu vim embora, e eu gostei, né? Eu gostei muito. No dia seguinte, foi um domingo, por isso que eu tô falando que era entre sábado e sexta, porque eu fui no dia seguinte, que era dia de culto de noite, era automático, né? Toda igreja de noite faz o culto de domingo. Eu fui, meninos, meus irmãos, eu fui direto para a igreja. Eu troquei de roupa, tomei banho e subi, que eu queria ir pro culto naquela igreja, eu queria estar ali naquele domingo. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, a porta estava fechada, 7 horas da noite. Tinha uma oficina do lado, um moço sentado. Tinha uma velha do outro lado, moradora da casa do canto. Aí eu olhei e falei, gente, mas a igreja está fechada? Aí o moço da oficina, igreja fechada? Tem nada aqui não. Eu falei, como não? Não foi no dia seguinte, foi na semana seguinte. Me perdoe, porque tem tantos anos que aconteceu.
Foi na semana seguinte, por isso que foi num domingo que o pastor me entregou a palavra, num sábado, num domingo, não me lembro. E eu decidi na semana seguinte ir no culto deles. Foi uma semana depois. Aí o moço da oficina, não, moça, aqui não tem igreja não. Eu falei, mas como não? Semana passada eu estive aqui dentro, participei do culto. Aí o moço da oficina, não, aqui nunca teve nada não. E a mulher do lado falou, não, é verdade, aqui é para alugar, ninguém aluga, ninguém... Eu falei, mas eu tô ficando doida então. Eu vim aqui semana passada. Eu tive aqui dentro, eu participei. A mulher, não sei, eu não lembro de ter visto igreja aqui não. Eu falei, mas uma igreja até barulhenta, eles eram bem pentecostais e tal, cantava alto. Não, senhora, teve nada não. Eu fui embora, depois eu voltei ainda, eu passei mais umas 2, 3 vezes ali naquele local, no horário de culto, e realmente a porta de garagem estava fechada. Eu falei, oh meu Deus, mas que mistério é esse? E, enfim, meus irmãos, se passaram mais de 14, 15 anos. E nunca que aconteceu aquela profecia, eu nunca fui missionária, eu tentei na igreja, como eu comecei no início do assunto falando, não deu certo, pelo contrário. Fui vir na Itália, parei num país que quando eu falei, vou falar de Jesus aqui, as portas se fecharam mesmo. Tentei falar na família, o máximo que eu consegui foi passar uma mensagem, mas teve limitações, eu não passo disso, não flui na Itália. Mas aí depois que Deus falou, Jesus está voltando, o arrebatamento, e eu aprendi sobre essa misteriosa mensagem, que é o mistério de Deus, a volta de Jesus, os apóstolos, os profetas, né, quiseram ver e não viram, nós vamos ver, nós somos a última geração que vai contemplar a volta do Senhor Jesus. E eu vim com um canal no YouTube. E com o tempo eu comecei a receber mensagens. Eu tô falando da Áustria, eu tô falando de Portugal, eu tô falando da Itália, eu tô falando dos Estados Unidos, eu tô falando do Texas, eu tô falando de vários estados do Brasil. E tem chegado da Espanha. E hoje eu vejo, meus irmãos, eu não fiz mala física, mas as malas espirituais foram preparadas e Deus tem levado esse canal pelo mundo inteiro. Já fomos parar na África, já fomos parar em vários lugares, Argentina. E estamos aqui. E isso são as pessoas que falaram, né? Tem muita gente que está em outros lugares ainda e não falaram de onde estão, mas eu rodei o globo. Eu fui realmente em muitas nações. Muitos testemunhos têm vindo de pessoas dizendo, depois de ouvir o teu canal, eu passei a ter vontade de ler a Bíblia. Eu passei a ter desejo de conhecer a palavra de Deus. E que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Meus irmãos, a passagem que eu separei hoje está em Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. E eu quero ler esse versículo, essas passagens aqui, e eu quero que os irmãos reflitam comigo, porque esse tipo de reflexão eu aprendi há muitos anos atrás. E eu cheguei num patamar da minha vida que Deus me ensinou a não ter medo de mudança. Deus me ensinou a não ter pânico, medo ou ser radical a mudanças. Apelar, não aceitar, largar, xingar e criticar. Mas as mudanças na minha vida são bem aceitas. Porque na minha vida, estou falando de mim, todas as vezes que eu tive uma mudança, todas as vezes que Deus me apresentou algo novo, algo perfumado, algo novo, eu fui, eu aceitei e eu deixei o Espírito Santo me guiar, eu cresci, eu amadureci como pessoa. E se tem uma coisa que Deus tem me ensinado todos os dias, é que Ele nunca para de revelar os seus segredos, a sua obra, a sua majestade, a sua natureza para os seus filhos, para os seus santos. Amém, meus irmãos? E eu já estou meio macia, né? Como a carne dura que foi batida por tanto tempo. Eu estou muito macia com relação às revelações que Deus traz para a minha vida. E eu procuro sempre analisar tudo isso à luz das Escrituras. Glória a Deus por isso. Jesus está voltando? Sim.
mas isso não impede a Ele de nos revelar suas maravilhas, as maravilhas da sua criação. Nada impede. Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles não são limitados como nós. Jesus pode voltar daqui a 5 minutos nas nuvens, encontrar com seus santos nos ares, que vão ser tomados pelos anjos. Mas isso não impede Ele de 3 minutinhos antes do arrebatamento, revelar para você mistérios da criação da natureza de Deus, ou de como Deus fez alguma coisa nesse mundo, nesse universo, em tudo que nós conhecemos. Uma coisa é certa, eu tenho percebido de modo tão enfático e tão profundo o carinho de Deus conosco. A preocupação, o zelo, a vontade dele em contar para nós quem é ele, em revelar para nós a sua natureza, em revelar para nós os seus segredos, os seus mistérios, em descortinar diante dos nossos olhos as suas veredas. E eu glorifico esse Deus maravilhoso, eu agradeço a Ele por causa desse carinho que Ele tem tido. Eu agradeço, meus irmãos. Isso é entre eu e Ele, mas eu o agradeço de todo o meu coração. Que Ele todas as manhãs traz um fôlego novo para a minha vida. Traz uma nova revelação, traz um mistério da sua natureza. Então Romanos capítulo 11, versículo 33 fala, tem até o título na minha Bíblia, dizendo: a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, dos desígnios de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ó profundidade da riqueza de Deus. Deus é rico, mas rico de modo profundo. E Deus, ele não é rico só de dinheiro, como são os homens. Deus, ele não é rico só de beleza, como são os homens. Deus não é rico só de prosperidade na terra, como são os homens. Mas Deus, ele é rico de sabedoria, de conhecimento. Quando Deus fundou todas as coisas, criou, a Bíblia diz que a sabedoria se deliciava com ele na criação. E ele se deliciava com a sabedoria. Para Deus, meus amados, foi um prazer criar o planeta em que nós vivemos. Para ele foi um prazer criar cada um dos seres vivos. E a coisa é tão concreta, tão certa, que basta você ver um ser. Eu agora estava vindo embora para casa, eu levei meus filhos para a escola. E aqui tem muito mato onde eu moro. E esses matos dão muitas árvorezinhas de florzinhas selvagens. A coisa mais linda do mundo. Tem hora que eu paro e fico olhando no meio daquele matagal, daquela bagunça. Desabrocha certas flores que você fica assim, meu Deus, que coisa linda, que coisa espetacular. Parece que cada pétala foi feita com a mão de Deus. E são lindas. E agora eu tava passando, né? Além de ter essas florzinhas, elas eram amarelinhas, a coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. Sobre cada uma delas tinha uma borboletinha branca. De asinha branca. Cada florzinha tinha uma borboletinha. Devia ser de 5 a 6 flores com borboleta. Cada uma numa flor. E ali eu passei com o carro, né? Aí vê aquele movimento, elas voaram. Ô, meus irmãos. Quando você tem prazer em fazer alguma coisa, você faz tão bem feito. Se você, por exemplo, que está aqui me ouvindo, tem prazer em cozinhar, aí você gosta de fazer doce, né? Docinhos, bombons, alguma coisa, trufas. É uma mais linda do que a outra, porque você perde tempo decorando, uma por uma, como se fosse a única no mundo, como se fosse a trufa mais gostosa, o bombom mais saborito, mais prazeroso, o melhor que a sua mão pode fazer. E você se delicia criando uma por uma. Você perde tempo comprando a caixinha para colocar elas, depois as forminhas de plástico, você compra as mais bonitas,
Porque você pensa, são as minhas trufas que eu vou colocar ali, são os meus bombons que eu vou colocar nessas forminhas. Você escolhe a cor, você combina, né? Você combina, é marrom, aí então eu tenho que comprar uma forminha cor de creme para dar certo. E ali quando você vai comprar os ingredientes para fazer, você procura os melhores. Se você vai pôr um morango, né, dentro do bombom da trufa, você compra os morangos mais bonitos, mais vermelhos, mais maduros, mais saudáveis. E você seleciona os melhores. E ali você coloca a melhor panela para derreter o chocolate. Você compra tudo de primeira linha e você faz cada coisa com tanto prazer que a hora passa e você não vê, e no final você tem uma excelência de trabalho diante dos seus olhos. E ali você ou come ou dá de presente para alguém. No caso, né? Nesse caso você tende a dar de presente. E aquele momento de entregar aquela obra-prima que você criou com tanta alegria, tanto prazer, aquilo para você é um momento de êxtase, né? Você está concluindo o seu trabalho, você entrega para alguém que você ama, para alguém que você apressa, por alguém que você admira, e ali você tem a satisfação. Então você se delicia no processo. Assim a Bíblia diz que Deus, quando criou todas as coisas, viveu. Deus se deliciou em criar. E aí você olha o detalhe da criação de Deus. Você pega as flores, você pega os animais, cada um no seu gênero, cada um na sua raça. Tudo, tudo. Da montanha mais distante que os seus olhos podem alcançar, a borboleta que está ali diante dos seus olhos naquela flor selvagem. Tudo, tudo Deus criou com tanta alegria, com tanto prazer, com tanta satisfação. E depois entregou para o homem. Fez desse jardim chamado planeta Terra, né? Porque agora ele está muito deteriorado, infelizmente, mas ainda assim ele é muito bonito, meus irmãos. A gente pode ver a beleza daquilo que nos circunda, porque ainda existe a glória de Deus. A natureza expressa a glória de Deus. Ela testemunha que existe um Deus que a criou, e ela expressa isso através da sua beleza, através do seu funcionamento, através de tudo que ela emana. Se não fosse a mão do homem que está destruindo tudo, meus irmãos, nós sabemos que coisa linda é o planeta Terra. Ainda que tem ervas e abrolhos, ervas daninhas, ainda que existem animais selvagens, animais maus, né, peçonhentos e etc. Mas no geral, num quadro geral, a gente vê tanta beleza aí fora. E aqui fala, ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Deus, além dele saber o que faz, ele conhece tudo o que fez. Eu soube fazer os bombons, mas eu sei o gosto que ele tem, eu sei o tempo que ele dura, eu sei como ele tem que ser conservado e eu sei até para que tipo de pessoa eu tenho que presenteá-los. Conhecer. Eu posso fazer de olhos fechados essa receita, porque eu a conheço na ponta dos meus dedos. E eu sei fazer, eu sei aonde ir para comprar os ingredientes, eu sei manipular os ingredientes, eu sei fazer. Então Deus tem uma profundidade de riqueza, tanto em sabedoria como em conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos. É por isso que a gente não sabe quem vai ser salvo. É por isso que a gente não entende a graça de Deus sobre os homens. Por que Deus me salvou? Aonde Deus viu em mim o que presta para ele salvar? Por que ele me amou tanto a ponto de me perdoar e me aceitar na minha miséria, na minha desgraça, meu orgulho, meu achar de ser alguma coisa? Por quê? E por que alguns não? Porque alguns se perdem. Quão insondáveis são seus juízos? É insondável. Não tem, meu amado, minha amada, como saber qual é o princípio que Deus usa para julgar. Ele deixa na palavra, ele conta muita coisa, mas ainda assim é insondável, porque só Deus pode conhecer o coração do homem, e a Bíblia diz que Deus, um dos métodos que Deus usa para julgar o ser humano é através dos atos, mas é através das intenções do coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é tão profunda, ela é tão cortante, que ela separa a medula da alma. Deus ele conhece o mais profundo do ser humano, ele conhece o coração de você como você nunca imaginou. Às vezes a gente acha que a gente se conhece, mas Deus nos conhece muito mais.
Deus, ele nos fez. A Bíblia diz que ele nos teceu de modo assombroso no útero da nossa mãe e ele já conhecia todos os dias da nossa vida, antes que eles começassem, antes que nós nascêssemos. A Bíblia diz que nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então Deus, ele já sabia quem eram os seus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É como se Deus entrasse numa mata deserta e ele fizesse uma trilha só dele, sem deixar rastro, e você não pudesse seguir aquela trilha. Inescrutáveis. Você não tem como entender os caminhos de Deus. A gente acha que entende os caminhos de Deus. A gente tem a tendência de dizer Deus é justo, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus no nome de Jesus faz A, B e C, que é assim que funciona, e o ministério é desse modo, que Deus faz assim, que Deus deixou palavra explicando tal mistério, blá, 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 blá. Mas a Bíblia diz que ainda com a palavra dele diante dos nossos olhos, quão inescrutáveis os seus caminhos. A gente acha que sabe tudo. A gente acha que entende tudo, porque nos ensinaram tanto. Muitos que estão aqui me escutando foram na faculdade, são doutores e doutoras, e se dizem senhores daquilo que eles aprenderam. Conseguiram se formar, fizeram anos e anos e anos de trabalho, de carreira, de profissão, têm experiência, quanta experiência. E se sentem doutores naquilo que sabem. Mas imagina você sentado diante de Deus para conversar sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, sobre a sua formação. O que será que Deus falaria com você? Talvez você é um médico, um cardiologista, e até hoje, toda vez que você operou alguém, você salvou a vida dessa pessoa, você nunca teve ninguém morrendo diante dos seus olhos porque você não teve capacidade de realizar o trabalho, porque fatalmente aquilo não tinha mais nada o que fazer. Então talvez isso te levou a crescer em orgulho, porque você é bom demais, você sabe tanto e sabe mesmo. Talvez você seria capaz de dizer, Deus poderia sentar diante dos meus olhos e Ele poderia me fazer todas as perguntas sobre o coração e eu seria capaz de respondê-lo. Não, meu amado, não. A coisa bonita de Deus, a maravilha de Deus é que Deus, ele conhece de modo tão profundo que por mais que nós saibamos tudo, ou por mais que nós achemos que sabemos tudo, Deus vai ter sempre algo novo para nos revelar. Essa é a mensagem. Deus vai ter sempre algo novo para nos revelar. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem? Quem, meu amado? Se eu não conheço a mente de Deus, como é que eu posso dizer que Deus vai fazer A, B e C e basta? Se eu não conheço a mente de Deus, como eu posso dizer, Jesus está voltando, não tem tempo para fazer mais nada, não tem tempo para perder tempo discutindo de assuntos que não tem nada a ver com a volta de Jesus? Quem sou eu, Ana Paula, para pensar assim? Deus, ele é livre e ele fala o que ele quer, ele explica o que ele quer, ele expõe o que ele quer porque ele tem sempre um propósito. Lembre-se, Deus, ele tem sempre um propósito diante de tudo. Se Deus nos revela coisas grandes demais que a gente até hoje acreditou de um modo e voltou outra entendimento para nós, foi revelado uma outra possibilidade de levar em consideração certas coisas. Quem sabe é porque Ele quer que você entenda que as Escrituras são fiéis e verdadeiras, que a palavra de Deus é clara o suficiente e que os homens, os dominadores desse mundo, Satanás, têm distorcido a verdade. As pessoas acreditam que Nossa Senhora é poderosa. Pessoas lá fora acreditam que Nossa Senhora cura, que Nossa Senhora consola, que Nossa Senhora abençoa, que Nossa Senhora abre caminhos, que Nossa Senhora cria. Porque elas viveram milagres, elas viveram revelações, elas viveram experiências de libertação, pedindo para Nossa Senhora delas. Pessoas creem. E como que você vai arrancar da cabeça dessa pessoa essa crença? Elas morrem por ela. E só o poder de Deus para libertar. Assim, nós cremos em tantas coisas.
Nós cremos que a água é úmida, molhada, nós cremos que a areia é seca, são grãozinhos, nós cremos que tanta coisa. Eu não quero entrar no assunto para não gerar polêmica, mas nós cremos tanta coisa. E às vezes a gente está vivendo debaixo de uma grande mentira que foi encenada durante tantos anos, que sabe lá por quê, para fazer com que nós sejamos escravos num mundo que jaz no maligno. Porque a Bíblia fala sobre isso, que Jesus nos libertou. Nós somos livres. E quando Jesus liberta, Jesus ensina, Jesus prepara, Jesus revela, Jesus traz coisa nova. Se Deus nesses dias quer trazer novas revelações para a igreja, sobre a sua criação, sobre a sua natureza, sobre a natureza criada, quem somos nós para dizer, vamos sair do foco? A gente tem que focar em Jesus, na volta de Jesus. Sim! Mas a gente tem que focar em Jesus e se Ele quer mostrar outras coisas, glória a Deus. Eu tenho aprendido assim, que tudo que Deus revela de novo e nos leva a pesquisar na palavra, tudo, meus irmãos, faz com que nós cresçamos, faz com que nós viremos pessoas melhores, faz com que nós nos acheguemos mais ainda a esse Deus maravilhoso, faz com que nós creamos mais nele. Tem passagens da Bíblia que eu nunca entendi, porque são estranhas. Mas como eu tive certos conceitos aplicados no meu entendimento através da escola, eu nunca questionei. Deixa quieto. Foi dito na escola que o homem veio do macaco. E aí eles acharam um saco de fósseis, homem de Neandertal, homem de não sei o quê, homem de réptil não sei o quê. E a escola ensina essa mentira, essa bagunça, dizendo que a gente veio do macaco. E a maioria da população que estudou isso acredita no Homo sapiens, acredita na teoria. Foi dito que a Terra, que o universo foi formado através do Big Bang. E basta, as coisas aconteceram casualmente e nós somos uma espécie de acidente. Uma combinação de moléculas, uma combinação de processos químicos que geraram a vida. Engraçado, né? Como que gerou tanta vida? É dito que o universo é feito de tal modo. É dito que o planeta Terra é feito de tal modo. A pergunta que se faz hoje é: até que ponto o mundo mentiu para mim? E por que Deus, nesse momento, quer me revelar sobre essas mentiras? Por que Deus quer trazer às claras certas revelações e fazer com que nós venhamos a considerar à luz das Escrituras certas coisas? Por quê? Isso vai me levar para mais longe ou para mais perto de Deus? Se Deus hoje quer dizer para mim, olha, a Terra não é redonda, esférica, a Terra tem uma outra forma. Qual será o propósito de Deus nisso? Eu respondo, pelo menos é o que eu estou vendo. É fazer com que eu entenda que a palavra dele é fiel e verdadeira. E que cada vez que eu leio a minha Bíblia, seja onde for da parte que ela está escrita, aonde ela estiver, qual passagem eu estiver lendo, é verdade. Porque não é uma coisa feita por homens, é feito pelo Espírito Santo de Deus e ele guardou a palavra do Senhor. Eu posso falar, mas os homens deturparam as Escrituras. Os homens pegaram os originais e mudaram tudo. Ah, tem coisa na Bíblia que é verdadeira e tem coisa na Bíblia que não. Mas como eu vou saber o que é verdadeiro e o que não, se a palavra de Deus ela é guiada por Deus? Se Deus é poderoso para salvar o homem, por que Deus não vai ser poderoso para manter as Escrituras seladas como devem ser? Eu tenho visto comentários esses dias de gente falando: o que interessa se a Terra é redonda, se a Terra é plana? O que interessa é que Deus, ele vai salvar o homem. Ele vai arrebatar o homem, independente da forma do planeta, independente do caráter da pessoa, independente de A, B ou C. Tem gente falando não tem inferno, não tem isso, não tem aquilo. Mas muitos dizem a Bíblia é mexida, não é verdadeira. A Bíblia que eu tenho, ela não é original. Eu tenho que ir lá no hebraico para entender. Eu tenho que ir lá no grego para entender. Chegamos no momento da Terra, do planeta, da humanidade, em que as pessoas estão complicando uma coisa que sempre foi nos dada.
É claro que eu não vou comprar a Bíblia do Thales Roberto. É claro que eu não vou comprar a Bíblia gay. É claro que eu não vou comprar certas Bíblias aí novas, particulares que estão aparecendo. Mas é claro que eu vou permanecer com a minha Bíblia original. Aquela que eu comprei desde o ano de 2003. E eu creio fielmente que ela não é deturpada. Aliás, eu estou começando a crer de um modo muito enfático que os homens, a Bíblia não estão podendo deturpar essa que nós temos aqui. Então, como eles não podem deturpar a palavra de Deus, eles estão deturpando o mundo. Eles estão criando novas teorias. Eles estão montando novos cenários para enganar a humanidade, para tentar desmentir a Deus. É mais fácil mostrar uma imagem na televisão dizendo que aquela câmera é a câmera de um órgão governamental sério, que ele tem a prova de tal coisa, do que dizer que a Bíblia diz uma coisa que não é verdadeira. É mais fácil para a ONU, para a organização da ONU, criar mentira, do que a Bíblia ser deturpada pelos homens, porque é o Espírito Santo de Deus que guarda a palavra de Deus. É o Espírito Santo que está mantendo esse livro seguro, separado. A palavra que a gente lê em grego e romano muda, sim, mas a essência é a essência de Deus. É aquilo que Deus queria dizer. A Bíblia diz que Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Ele não muda. E se ele deixou para o povo antigo as revelações através dos profetas, se ele deixou o Velho Testamento lá na mão de Moisés, hoje ele deixou o Novo Testamento através da mão dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. E essa palavra, para mim, Ana Paula, continua tão perfeita, tão imutável, como foi na época dos primórdios. Então eu nunca coloquei essa coisa na minha conversa, que a Bíblia não é aquilo que é, que eu tenho que pesquisar, que sabe aonde. Tem que pesquisar, é bom para fazer como os crentes de Bereia, tão seguros, porque o mundo hoje jaz no maligno, e até a Bíblia hoje está sendo deturpada, porque o pecado chegou a tal limite, que homens têm tido a loucura de criar a Bíblia gay, de criar uma Bíblia que eles tiram passagens onde Deus condena a homossexualidade, de criar a Bíblia de prosperidade, dando mais ênfase, talvez colocando até em negrito passagens que diz: você é dono do ouro, da prata, aonde você colocar o pé você vai tomar por herança, tudo você pode naquele que fortalece, e deixando passagens de humildade, de sofrimento, de dificuldade, quase que miniatura para você não ler. Sim, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele sabe te guiar, meus irmãos. Se você hoje não tem uma Bíblia e vai comprar uma Bíblia, o Espírito Santo te guia. Qual é a Bíblia certa que você tem que comprar? Ainda que ela foi imprimida em janeiro de 2015, o Espírito Santo, ele é poderoso para te guiar e falar: é essa que você tem que comprar. Não é aquela colorida, não é aquela assim, não é aquela lá, não. É essa. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na justiça de Deus. Eu creio na essência da justiça, da fidelidade de Deus. Nós não somos fiéis a nós mesmos. Tem gente que tem a capacidade. De caminhar com você. Caminha. Oh, que bênção, Ana. Você é uma bênção. Você ajudou a minha vida. Você edificou a minha vida. Você me ajudou a entender coisa A, B e C. Aí, de repente, a Ana muda a mensagem num dia. Não caminho mais com você porque você mudou o foco. Nós não somos fiéis, mas Deus é fiel a nós. Deus é glorioso e fiel a nós. E quem sou eu, Ana Paula, para decidir o que eu publico no meu canal? Eu publico aquilo que o Espírito Santo traz e ponto e basta. Deus, ele não traz uma revelação de corpo. Deus, quando ele começa a trazer a revelação, ele traz aos poucos, porque ele sabe o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falhos, o quanto nós temos a habilidade de julgar, de criticar, de decidir, de ferir o próximo. Deus, ele sabe. Então Deus, quando ele vê uma mentira gigante sendo descortinada diante dos nossos olhos, ele não tem como, nesse caso, revelar de cara, bum, essa é a verdade. Mas ele tem o tempo dele para revelar para aqueles que são dele as coisas que ele tem que revelar.
E a revelação que eu tenho tido nesses dias é que a palavra de Deus é muito mais coerente, verdadeira e profunda daquilo que eu imaginava. Eu sempre criei na palavra de Deus fielmente, de olhos fechados, piamente. Mas eu tenho tido mais do que uma crença, porque eu vejo o interesse do Santíssimo em me trazer conhecimento mais profundo da sua palavra. Eu, Ana Paula, nunca vou saber quem conheceu a mente do Senhor. Eu nunca vou saber a profundidade real das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Eu nunca vou saber o juízo de Deus, a insondância desse juízo. Mas eu vou saber aquilo que Ele quer me revelar. E Ele tem desejado revelar para mim o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é zeloso, o quanto Ele é carinhoso com o seu povo. Ainda que a gente está no meio de uma turbulência chamada os últimos dias, porque nós estamos no meio de uma turbulência. Sabe quanto crente eu conheço que está caindo doente, estressado? Eu mesma sou uma. Eu mesma. Acabando de fazer esse vídeo, eu vou ter que ir agora numa clínica, porque eu preciso começar a fazer um tratamento. Porque eu cheguei num pico emocional tão forte na minha vida por vários fatores, não só espiritual aqui, por causa da mensagem de Deus. Aliás, foi ela que não me permitiu crolar do tudo, explodir do tudo. Deus é lindo. Mas agora eu tenho que ir buscar uma terapia, eu vou ter que começar a trabalhar uma dieta toda especial. Eu descobri que eu tenho uma síndrome que me gera dor no corpo inteiro, me gera muita dor. Em 30 dias no mês, eu tô 4, 5, 6 dias bem, e os outros dias eu tô sempre com uma dor, alguma disfunção hormonal, algum problema, tem alguma coisa, uma canseira, um peso. Estou me arrastando pela casa, não consigo fazer as coisas que até então eu fazia. E é uma síndrome. Eu descobri que eu tenho uma síndrome. E agora eu preciso curar ela, me desintoxicando daquilo que eu comi até hoje, porque eu achava que era a coisa certa. Eu cheguei na Itália, eles falaram para mim, olha, a pasta é rica em nutrientes. Eu fui ler no pacotinho do macarrão, disse que é boa. Ok, vamos comer macarrão. Hoje eu faço com carne, amanhã eu faço com verdura, amanhã eu faço com isso, amanhã eu faço com isso. Mas foram 7, 9 anos comendo macarrão. Durante uma semana inteira. Pelo menos 5 vezes por semana eu tinha que comer o tal do macarrão. E sabe o que aconteceu? Com o macarrão eu comecei a implantar o queijo. Muito queijo ralado, queijo assim, queijo assado, 3, 4 tipos de queijo, iogurte, derivados do leite a todo tipo, mas muito. E essas duas combinações de leite e farinha, né, macarrão, geraram uma intoxicação no meu corpo alérgica. E me intoxicou todo o sangue. E o meu cérebro, com essa confusão toda, ele não consegue entender os meus sentimentos e ele libera dor no meu organismo. Libera muita dor. Dor nas costas, dor nas articulações, nas juntas, nas pernas. Por quê? Porque eu achei que o comer macarrão é certo, porque a Itália inteira come macarrão. Quer dizer, meus irmãos, a ignorância, ela nos leva até a morte se deixar. Porque se eu não começar a mudar meus hábitos de modo radical, eu morro. Eu vou cair entrevada numa cama. Porque depois das dores físicas que eu tenho sentido, vai vir a depressão mesmo. Mas Deus, ele é poderoso, ele já tem me dado entendimento há muito tempo que tem uma coisa errada, ele já está me dando o colegamento de uma coisa com a outra, e agora eu descobri, porque uma irmã maravilhosa perguntou para mim, quem sabe você não está com tal problema? E eu fui pesquisar todos os sintomas, é aquilo que eu tenho. E agora eu estou cuidando, estou indo me curar. Tudo gerado através de emoção, fortes emoções, problemas e maus hábitos. Eu era habituada a comer arrozinho com feijão todo dia. Nunca consumi o glúten. Agora cheguei aqui na Itália, larguei o arrozinho com feijãozinho para lá e comecei a me intoxicar com o glúten, que é uma substância que tem na pasta, né? No macarrão, na farinha de trigo. Isso aqui está acabando comigo. Mas Deus é poderoso. Por isso que eu estou falando... A gente acha que a gente sabe demais, a gente acha que a gente entende demais, a gente morre, bota o pescoço na forca por certas verdades. Mas só Deus pode nos revelar aquilo que realmente é. Eu tenho certeza
que nesses dias, por carinho, por zelo, porque Deus nos ama tanto, Ele quer nos revelar que a palavra dele é a base para tudo. A base para tudo. E quem sou eu para decidir o que eu vou falar no meu canal? Quem sou eu para falar isso eu falo, isso eu não falo, isso pode gerar escândalo, isso pode aterrorizar, isso pode fazer muitos a não entender e despirocar de vez. Não! Se você pega a essência do porquê que certas coisas são ditas, se você considera, retém o que é bom e deixa o Espírito Santo agir, você vai ser sempre manso e humilde de coração. Se o canal da Ana Paula até hoje foi bênção na sua vida, e porque a Ana Paula pôs uma mensagem que você diz que não é mais no foco, então você se retira porque que sabe o quê? Então, meu amado, o que eu posso dizer diante de tudo isso? Que eu vou continuar fazendo aquilo que o público que me segue pede? Aí eu seria como esses pastores que estão dentro dessas igrejas que não tem coragem de pregar o evangelho verdadeiro, porque senão a igreja vai ficar vazia. Essa é a realidade, essa é a base. Eu entendi esses dias isso que muitos pastores têm vivido. Eu não vou pregar o evangelho verdadeiro, eu não vou pregar a volta de Jesus, porque os irmãos não querem ouvir isso e eles vão embora. E eu vou ficar com a igreja vazia? Eu sou um pastor, tem essas pessoas que todo mundo gosta de mim, todo mundo me cumprimenta, pastor, pastor, pastor. Eu não quero perder isso, porque tem uma palavra, querendo ou não, a palavra de Deus aqui dentro está pregada. Esse povo está indo para o céu, não sei. Eu já ouvi conversa de gente falando isso. Ana, o meu pastor falou comigo, que ele sabe que Jesus está voltando. Mas ele não pode pregar isso, porque senão os irmãos vão se escandalizar. Eu sou mais como o Paulo Júnior. Paulo Júnior fala, você quer escandalizar, você escandaliza. Você quer sair da igreja, você sai. O Hernani Santos fala também, você quer ir embora, você vai. Aqui eu prego aquilo que Deus me dá. Hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo isso. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quem somos nós para cobrar o que de Deus? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Aleluia. Amém. Fechei a minha Bíblia. Eu sou apaixonada com Deus. O amor que eu tenho por esse Deus, o zelo que eu tenho por Ele, meus irmãos, vocês não têm como imaginar quão grande é. E a minha alegria, a minha delícia, é entender certas passagens que até então para mim ficavam no obscuro, ficavam no ar. E eu vou continuar na minha estrada. Eu vou continuar no caminho que eu tô caminhando. Sinto muito se às vezes algum tema pregado nesse canal vai chatear, vai cansar, vai escandalizar alguém. Sinto muito. Entendo também o lado da pessoa. Eu entendo. Porque Deus criou a cada um de nós a modo único, exclusivo. Então ninguém é igual a ninguém. Mas se eu não estou pregando aqui nada antibíblico, se eu não estou pregando aqui igual uma irmãzinha, ela compartilhou comigo ontem, que ela foi num seminário e os pastores ali, eles estavam pregando para os jovens, era um seminário de jovens, e eles pregaram, aí chegou num ponto que eles começaram a aconselhar e a motivar os jovens a ler Harry Potter, a assistir os filmes do Harry Potter, assistir os filmes do Senhor dos Anéis. Começou a estimulá-los a isso, dizendo que tem muita coisa parecida com Deus ali. E ela falou, o mesmo pastor que quando saiu a série dos filmes do Harry Potter, disse que era do diabo, blasfemiou em cima desse material, falou que a gente não tinha que ver, não tinha que tocar. Agora é o mesmo que está incentivando o povo a ver isso. Satanismo puro. Isso eu não faço nesse canal. Eu nunca vou chegar nesse canal, eu vou incentivar o irmão ou a irmã a a correr atrás de coisa de ocultismo, de coisa antibíblica, ou coisa do gênero. Nunca, nunca. Mas se tem um tema que me instiga, que me estimula, que me desperta a entender coisas na Bíblia que até então não estavam sendo reveladas para mim como deveriam ser, eu vou publicar sim.
Jesus pode estar voltando e Ele está voltando. Mas enquanto eu estou fazendo coisas de Deus, eu estou me envolvendo com os assuntos do Senhor, ainda que a princípio me fazem um pouco de confusão, eu preciso somente pedir a Deus a direção e entender o material, pesquisar a respeito, sair realmente desse sistema que jaz no maligno. Deus, Ele quer se revelar verdadeiro para nós em todas as coisas, não só em metade daquilo que Ele diz. Por isso, meus irmãos, quem pode sondar a profundeza do conhecimento e da sabedoria de Deus? Uma coisa é certa, certa vez, não sei se foi Paul Washer ou um outro irmão que falou, sabe por que Deus é eterno? Porque nós vamos precisar da eternidade inteira para conhecer a Deus e mesmo assim não vamos conseguir conhecer Ele todo. Por isso que Deus é eterno. A cada dia, foi Paul Washer, a cada dia Ele vai nos revelar algo novo. E sabe por que a gente vai viver dando glória, glória, glória a Deus lá na eternidade? É porque cada vez que a gente estiver na presença de Deus, só de estar na presença de Deus, a gente vai sentir o amor, a pessoa, a glória de Deus. E Ele vai nos revelar algo novo que nós vamos cair por terra tão estarrecido, tão fora de si, tão emocionado com aquilo que Ele nos deu naquele dia, que a gente não vai saber fazer outra coisa, a não ser dizer glória, 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 glória. E quando a gente retomar as forças, Ele vai trazer uma nova revelação. E isso vai ser de eternidade em eternidade, em eternidade, em eternidade. Glória a Deus pela vida do Paul Washer. Que pastor, que homem de Deus. Assim, meus irmãos, eu entrego essa palavra. Não é para ofender ninguém, não é para atacar diretamente a ninguém, tanto porque eu não conheço, e ainda que eu conhecesse, nunca foi minha intenção. Mas é para sacudir a cabeça de todo mundo que está aqui ouvindo esse vídeo, abrir o coração e ser mais calmo, mais manso, humilde, para ser mais sincero consigo mesmo e para aceitar a possibilidade de crescer em Deus e nas suas profundidades todos os dias da sua vida, sem exceção. Nós temos que crescer em Deus todos os dias da nossa vida. Ainda que aquilo nos dê um pouco de confusão no momento, a gente fica um pouco estarrecido porque não entendeu. Mas é aí que a gente tem que entender. Deus tem um propósito em todas as coisas. E assim eu abençoo a todos no santo, poderoso, precioso e glorioso nome do Senhor Jesus. Amém, amém